amigos, esse é o segundo vídeo que nós estamos tratando ou falando de algumas coisas a respeito das doutrinas da graça. No primeiro vídeo nós falamos um pouco sobre a questão humanista e como o humanismo tem levado a teologia a alguns certos desvios da realidade bíblica. Mas quando nós paramos para observar e tiramos a questão do humanismo desta realidade e passamos a observar apenas a questão bíblica e como a Bíblia trata desta questão da salvação, então nós podemos retornar e olhar para as doutrinas da graça, conhecida também como calvinismo, mas eu prefiro usar o termo doutrinas da graça, porque às vezes as pessoas identificam Calvino e acham que apenas presbiterianos é quem creem nessas doutrinas, que ela é uma doutrina que leva as pessoas ao fracasso espiritual ou uma tendência de uma vida espiritual fraca, o que é, na verdade, algo que não é real no que diz respeito à realidade do calvinismo ou das doutrinas da graça, porque na verdade elas nos levam a um maior desejo de evangelizar, a um maior desejo de ver os crentes crescendo na graça e ter aquela convicção de que é certo de que aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer. Nada foge do seu controle, tudo está em suas mãos, inclusive a salvação. Certo é isto que quando nós podemos evangelizar alguém, então nós sabemos que haverá sempre um resultado. Seja esse resultado aos nossos olhos positivos, seja este resultado aos nossos olhos negativos. No que diz respeito a estas realidades, então Deus é soberano em relação a salvar alguém ou não abrir os olhos para entender a graça salvadora. Também é necessário, iniciando este vídeo, esta segunda parte aqui, fazer um esclarecimento a respeito de mim mesmo, que no caso, quando comecei a me preparar para o ministério e estudar, na verdade a minha teologia, aquilo que eu entendia como salvação ou como os desdobramentos para que o homem fosse salvo, no meu entender, tudo isso dependia do homem. Depois que eu conheci os sistemas teológicos que são demonstrados pelos estudos, chamado de arminianismo ou de calvinismo, e então eu me identificava claramente com o arminianismo. E avaliando cada ponto da doutrina arminiana, eu me identificava com eles claramente. Eu não tinha uma doutrina arminiana ou parte arminiana e parte calvinista. A minha doutrina era puramente arminiana. E eu até digo que, apesar de estar errado o arminianismo, pelo menos a sua sequência é coerente, como também a sequência do calvinismo é uma sequência lógica e coerente. Então, eu particularmente tinha todas as tendências e não fui criado numa igreja totalmente arminiana. No quesito da salvação, havia aquela questão do homem tomar a decisão de querer ou não, de rejeitar ou não. Essa foi a maneira como eu fui criado e a maneira como eu fui ensinado. Mas na verdade, eu cria de modo geral em todas a sequência arminiana, quando eu fui estudar e conhecer essa realidade. Inclusive, defendia que o crente poderia até perder a salvação. Mas, com o estudo bíblico, avaliando a palavra de Deus, estudando cada detalhe da palavra e começando a estudar outros livros e sendo desafiado a repensar e reavaliar aquilo que eu cria e aquilo que eu defendia, então passei a estudar e examinando as Escrituras com certas resistências e com algumas dificuldades, tive que me render às doutrinas da graça,
porque elas são a verdade que a Bíblia mostra claramente, indiscutivelmente, indubitavelmente. Então, na verdade, eu posso falar acima de qualquer suspeita em relação a essa questão, porque, na verdade, quem hoje defende as doutrinas da graça, do passado, defendeu o oposto a isso. Tinha uma outra visão, uma visão totalmente antibíblica. E hoje, analisando e depois indo para as Escrituras, tirando os preconceitos que eu adquiri durante a minha carreira no cristianismo, sem esses preconceitos, há aproximadamente coisa de 18 anos atrás, então eu fiz uma revisão na minha vida, 17 anos atrás aproximadamente, comecei a fazer várias revisões naquilo que eu cria, naquilo que eu entendia, e então mudei, e daí por diante, gradativamente, eu fui entendendo cada vez mais as doutrinas da graça. Ainda continuo sendo um estudante deste assunto, continuo amando este assunto, e ainda não sou a pessoa talvez que tenha os melhores argumentos ou todos os argumentos necessários para de fato defender esta doutrina de maneira clara. Existem homens muito bons por aí, talvez homens realmente muito mais sábios do que eu, que têm também defendido isso com muito mais clareza do que talvez o que eu possa lhe trazer. Mas um texto clássico da Palavra de Deus que trouxe à luz na minha vida e que me fez compreender também a base da doutrina bíblica no que diz respeito à graça de Deus e à salvação simplesmente pela graça e obra do Senhor na minha vida, sem mérito humano nenhum, sem nenhuma participação minha, mas que sendo algo preparado por Deus na eternidade e sendo esta salvação aplicada na minha vida no presente, parte especialmente de Romanos capítulo 8, que culmina, na verdade, desde o início do livro, onde o apóstolo Paulo começa apresentando a situação do homem sem Deus, e no capítulo 3 chega ao ponto máximo, ao âmago, para mostrar a depravação total do homem. Mas no capítulo 8, dos versos 28 a 30, um texto muito conhecido da palavra de Deus, tem sido o texto que frequentemente me remete a entender essa doutrina como a doutrina verdadeira das Escrituras, né? E lá diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito de Deus, chamados segundo o seu propósito. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Nós temos aí uma cadeia com diversos elos inquebráveis. Deus conheceu, Deus predestinou, Deus chamou, Deus justificou, Deus glorificou. Todos estes eventos partem de Deus para a vida do homem, e não do homem para com Deus. O texto ele deixa isso muito claro, ou seja, nós temos uma cadeia onde nós temos vários elos de uma corrente, e se esse fundamento destes elos forem quebrados, na verdade nós perdemos toda a corrente. Então o texto de Romanos 8, 28 a 30, ele nos faz esta realidade clara. Aos que Deus conheceu, ele predestinou. Aos que predestinou, esses ele chamou, convocou, trouxe para junto de si. A esses que ele chamou, então ele justificou. O que é isso? Ele aplica a justiça de Cristo na minha vida
tornando-me justo como Cristo, e atribui ou imputa em Cristo a minha pecaminosidade. Ou seja, na cruz foi imputado em Cristo todo o pecado dos eleitos de Deus. Todos os pecados daqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, então foram imputados em Cristo na cruz. E lá na cruz, a justiça de Cristo foi imputada para os eleitos de Deus. Então esses é o que Deus chamou e justificou, declarando-nos, portanto, justos. Justos. Não somente salvos, mas justificados. Então ele justificou e glorificou. Ou seja, Deus, no seu plano eterno e naquilo que ele já conhece, aquele que anuncia o fim desde o princípio, conhecendo todas as coisas, portanto, ele é aquele que de fato conhece todo o plano que ele fez até a minha glorificação, que no meu ponto de vista humano ainda acontecerá na eternidade. Mas Deus, ao olhar o plano todo, ele já me viu como alguém glorificado, algo que acontecerá ainda na eternidade. Portanto, nós vamos parar aqui hoje, neste momento, e depois vamos voltar nestes textos, porque estes textos é que começam a elucidar ou nos faz entender essas verdades, para que então nós possamos retornar e começar mostrando todos os pontos daquele acróstico chamado TULIP, que é um acróstico do inglês, mas que tem a ideia da depravação total, né? Começando por ela, que é o topo da pirâmide para nós irmos descendo e chegando em cada ponto daquilo chamado que é calvinismo ou das doutrinas da graça. Começamos a entender pela depravação total, eleição incondicional, depois nós temos a expiação limitada, depois da expiação limitada nós temos a graça irresistível e por fim a perseverança dos santos. Então, queridos amigos que nos acompanham, eu vou parando por aqui e esperando que estes vídeos possam continuar contribuindo para o nosso crescimento na graça, nosso crescimento no conhecimento de Jesus e, de fato, atribuir a Ele a honra, a glória e o louvor pela nossa salvação. Que Deus te abençoe.